Olá, queridos, eu sou o Dr. Misael Rodrigo. Está começando agora o Panorâmica Bíblica. Hoje nós iremos falar sobre introdução ao livro de Atos. Não saia daí! Bem, queridos, vamos falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Para nós compreendermos esse livro, eu acho interessante nós entendermos o seguinte: esse livro é um livro do Novo Testamento. É o 5º livro do Novo Testamento. Vem o Evangelho de Mateus, vem o Evangelho de Marcos, vem o Evangelho de Lucas e vem o Evangelho de João. E logo depois vem o livro de Atos dos Apóstolos. E esse livro vai contar a história da igreja, como a igreja se formou. Interessante que nos evangelhos Jesus está presente fisicamente. Em Atos, Jesus sobe e deixa o Espírito Santo. Atos é aquilo que Jesus continuou a fazer, mas agora através dos seus apóstolos. O que é Atos? Por que Atos? Atos foram as atitudes, os atos que os apóstolos tiveram. É simples, né? O grande autor, um estudioso que eu gosto muito, Russell Shedd, ele falou que, na verdade, o livro de Atos tinha que ser Atos do Espírito Santo, porque nós vimos nesse livro o Espírito Santo ser derramado e um mover de Deus extraordinário na igreja. Primeiro ponto, o livro de Atos, quem escreveu? Segundo a tradição, quem escreveu o livro de Atos foi um servo de Deus chamado Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Interessante que ele escreve para um homem chamado Teófilo, significa amigo de Deus. Ele escreve, e o Lucas, a Bíblia fala que ele era médico, e além de ser médico, ele era um exímio, um excelente historiador, porque ele fala lá em Lucas, em Atos, que ele fez uma pesquisa de tudo aquilo que falava sobre Jesus. E uma curiosidade, porque Lucas é o único autor da Bíblia que não é judeu. Ele é o único autor da Bíblia que é gentil. E ele fez uma abordagem, ele analisou as pessoas que andaram com Cristo, ele analisou os milagres de Cristo, escreveu Lucas, e depois ele continua escrevendo Atos dos Apóstolos. E ele se insere no livro de Atos, a partir de Atos 16, ele fala que ali ele estava com o apóstolo Paulo. Muitos dizem que Lucas se converteu através do grande apóstolo Paulo, e ele escreveu esse evangelho, esse livro maravilhoso, que é a continuação dos evangelhos. Dizem que foi escrito 60 depois de Cristo, o ano em que esse livro foi escrito. E qual foi o propósito do livro de Atos? O propósito é demonstrar o nascimento da igreja, como que a igreja se formou. E esse livro vem demonstrar quando Jesus subiu até o céu e quando veio o Espírito Santo e fundou a igreja. Outro propósito desse livro de Atos é demonstrar que a igreja ela é algo para a cura, ela é um local de cura, de libertação, e que a igreja jamais se envolveu em questões de revoluções para destruir governos. Ele demonstra isso, que a igreja ela veio para trazer o bem. São 28 capítulos. Enfatiza 2 personagens especificamente. Enfatiza Pedro. Até o capítulo 12, o personagem principal é Pedro. Vai falar sobre Pedro quando prega no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo vem. O paralítico, que Deus usa Pedro. Quando os apóstolos foram presos, Deus mandou um anjo na prisão, livrou a Pedro. Conta ali, enfatizando a vida desse apóstolo. Os estudiosos falam que Pedro ele pregava mais para os judeus, para converter os judeus. A partir do capítulo 12, começa outro personagem chamado Paulo, o grande apóstolo Paulo, que todos conhecem. No capítulo 9 ele se converte, e a partir do capítulo 13 vai falar sobre a vida do apóstolo Paulo, como Deus usou ele na obra missionária. Vai falar sobre as 3 viagens missionárias de Paulo, vai falar sobre como ele fundou as igrejas, como que o evangelho saiu de Jerusalém
e foi para os confins da terra. Esse livro, Jesus falou: e recebereis a virtude do Espírito Santo. Para os discípulos, vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E esse livro vai demonstrar isso. Como a igreja saiu de Jerusalém, ela foi para a Judeia, ela foi para Samaria, a igreja foi para os confins da terra. E esse livro vem para enfatizar o poder do Espírito Santo. A igreja era constituída de pessoas simples, mas aqueles cristãos cheios do Espírito Santo impactaram o mundo. Você pode ser simples, não teve oportunidade de ter uma formação, mas cheio do Espírito Santo, você pode impactar vidas e você pode impactar até a sua geração. Aquilo que nós não conseguimos com a nossa força material, nós conseguimos com a força de Deus. E aquela igreja incendiou o mundo e o Evangelho chegou até nós. Venha conosco, vamos entrar nesse livro de Atos e vamos nos encher, porque o mesmo Espírito que estava com eles quer estar conosco também. Continue conosco, nos acompanhando. A paz de Cristo.